Programa totalmente versátil pela TV Araripe com quadro Redes Sociais. E hoje nós vamos falar com o ator, cantor e dublador Cláudio Galvão. Com certeza, quando ele começar a falar aqui, você vai reconhecer a voz dele, pois ele faz parte da sua infância, da sua adolescência e também você que já é um pouco mais experiente, já conheceu o trabalho dele, mas ainda não o conhece. Então quero já convidar para participar desse bate-papo Cláudio Galvão. Seja bem-vindo ao programa totalmente versátil do quadro Redes Sociais. Como é que vai, Abdiel? Obrigado aí pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo legal aí. Nós que estamos na semana da dublagem aqui no programa totalmente versátil. Hoje recebemos o Cláudio Galvão, que vai falar um pouco da dublagem. Ele que é cantor, ator e dublador, é uma pessoa totalmente versátil, assim como o nosso programa. E Cláudio, eu gostaria de te pedir para contar como que você conheceu a dublagem. Na sua infância, você já assistiu os filmes dublados, já sentia interesse, né, de conhecer essa arte? Como que foi o contato da arte para você logo na sua infância? Assim, eu sempre fui muito aficionado a desenho animado, né? Eu acho que como toda criança, eu via todos os desenhos que podia, o máximo possível, assim. Quando eu não estava na escola, estava vendo desenho animado em casa. Então, assim, de fato, a televisão na minha época, principalmente que a gente não tinha os streamings, né? Quando era criança, a gente só tinha as TVs abertas. Então, era o que tinha ali, a gente consumia, assim, como o máximo que podia, né? Então, realmente, sempre tive esse contato com principalmente desenhos animados. Sempre foi o que mais me prendeu, assim. Mas aí você já conhecia a arte da dublagem ou achava assim como as crianças no meu caso, né? Eu dizia, não existe filmes internacionais, é só brasileiros, porque aqui todos os É, personagens falam o mesmo idioma que eu. exatamente. Nunca me passou pela cabeça isso, nunca. Pra mim, era tudo falando em português, era aquilo, era o normal. Eu acho que isso é muito legal. Depois que você se transforma num profissional dessa área, aí você entende, né, que isso é um trabalho e que é super importante. A gente precisa fazer a nossa versão, né, brasileira de tudo que a gente vê aqui dentro do nosso país. E eu acho que a gente faz isso brilhantemente, como poucos no mundo. Assim, a dublagem brasileira, ela é famosa por ser uma das melhores do mundo e de fato porque a gente toma muito cuidado mesmo para entregar um trabalho cada vez melhor, não só de qualidade de áudio, como de qualidade de interpretação, que é o que mais importa na dublagem. Mas eu realmente, quando eu era criança, não fazia ideia de que o desenho era dublado ou não. Eu achava que era naquela voz mesmo. Para mim, a voz do desenho era aquela. E o interessante é que na sua história, o que veio primeiro foi a questão de se tornar um cantor, né? E aí depois Uhum. ator e dublador. Explique pra gente como é que foi seguir esses passos até chegar hoje na referência que você é na dublagem. Assim, se você for para fazer esse gap assim de tempo, né? Assim, quando eu era criança até a adolescência, eu via muitos desenhos e jamais imaginava que um dia eu fosse dublar um daqueles, não sabia nem que era dublar, né? Então eu tive uma carreira como ator desde adolescente e como bailarino também, estudei dança há muito tempo e também estudei canto também há muito tempo, no Conservatório Brasileiro de Música. Estudei canto lírico um tempo lá. E assim, isso foi acontecendo assim naturalmente. Eu fui percebendo que para ser um profissional dentro da minha área, que na verdade não era dublagem, a dublagem foi a última coisa que chegou na minha vida, assim, na carreira artística. Eu comecei como ator e como bailarino. Depois eu comecei a cantar e comecei a fazer os filmes musicais, teatro musical. Comecei a trabalhar em teatro musical. Então a minha carreira, basicamente, até 26 anos mais ou menos, não existia dublagem. Eu era um ator que trabalhava, eu fazia teatro, fazia 90% do que eu fazia era teatro musical, por causa da minha formação, e televisão também, novela, estava começando a fazer televisão também, fiz poucas coisas de cinema também, mas a dublagem foi a última que chegou. Então, quando eu entrei na dublagem, eu entrei para comecei a dublar canções primeiro, porque como eu era um ator que já fazia musicais, então tinha muita tarimba em música, né? Então, era um cantor profissional já há muitos anos, então isso eu acho que o mercado assimilou mais rapidamente por causa da necessidade de ter um cantor para dublar canções. E aí, em seguida, eles foram percebendo que, além de cantor, eu também era ator, e aí minha carreira foi se juntando, eu comecei a dublar a parte de diálogos, né, e aí foi andando, e aí os personagens hoje em dia fazem tudo, né, porque a carreira começou de cantor, mas depois se misturou. E existe aquela dificuldade, né, de você
ser um dublador? Porque as pessoas acham que é só falar macacos me mordam, puxa, puxa que puxa, lá vem os tiras, mas na verdade existe essa técnica de você olhar uma tela, ouvir aqui no fone e ainda emprestar a sua voz pro personagem. Como é que foi a sua primeira experiência no estúdio de dublagem? A minha primeira experiência foi como acho que quase todo mundo, né? É desesperador, porque você olha uma tela, e é o que você acabou de falar, olha uma tela, vê um texto, o texto tá em português, você ouve em inglês, olha uma tela, mexendo uma boca, você tem que ver o filme, e ao mesmo tempo você tem que ler, ver o filme, ler, quer dizer, então quando você pega uma cena um pouco maior para você fazer sem você ter nenhuma experiência, você definitivamente não consegue fazer, é impossível. Você precisa realmente aprender técnicas para você conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Existe técnica para isso, você precisa estudar, fazer um curso de dublagem para você aprender isso. E quem que foi assim uma pessoa que te ajudou bastante? Foi o seu mentor assim dentro da dublagem para hoje você ser também um mentor? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, do trabalho que você desenvolve como professor de dublagem, também tem o seu próprio estúdio. Mas quem foi a pessoa ali que pegou na sua mão e falou: olha, esse é o caminho que se deve seguir, vamos com calma, que a caminhada é longa? Na verdade, isso é uma coisa até curiosa que eu falo com os alunos hoje em dia, assim, na minha época a gente tinha poucos cursos de dublagem, eu não fiz um curso de dublagem, eu aprendi vendo e fazendo umas pontinhas. Aí eu via, aí me dava um personagemzinho pequenininho que tinha só uma falinha. Aí eu fazia as canções e quando tinha uma pontinha para fazer, eu fazia uma pontinha. Então, com o tempo, eu fui meio que aprendendo fazendo, mas levou mais tempo do que, na verdade, deveria se eu tivesse feito um curso, que eu teria feito o caminho correto, que é aprender a técnica e depois se inserir no mercado. Mas naquela época tinham poucos cursos, na verdade. E quando eu comecei, eu não soube de nenhum que estava acontecendo naquele momento. Então, a minha busca foi assim, foi pegando pequenas oportunidades e aproveitando o máximo possível. Pegava mais uma e tal. E aí, com a prática, você também vai aprendendo, né? Você vai entendendo como funciona, você vai aprendendo. Mas, de fato, a técnica, se você tem um professor que te explica tecnicamente como é feito, é muito mais rápido e você se torna muito mais eficiente, muito mais rápido. E no começo, como você disse, né, antigamente não tinha tantos cursos assim de dublagem. Então podemos dizer que muitos dubladores faziam vários papéis por conta de falta de profissionais dentro da área? Assim, muitos atores e dubladores pegavam vários papéis, assim, tipo, vários filmes. Nossa, mas é a mesma voz e tal, porque tinha poucos profissionais na área, é isso? Olha, eu não poderia te dizer com certeza isso não. Pode ser que sim, porque a gente era uma quantidade menor de pessoas no mercado, e lá no começo as pessoas vinham muito do rádio, do teatro, e foram se transformando em dubladores. Lá no começo não existia como tudo, né? Não existia uma academia, não existe uma escola, não se cria uma técnica quando ainda está se começando um processo. Mas, então, essas pessoas foram aprendendo também com o fazer, e já vinham com suas bagagens tanto de teatro quanto de rádio, né? De radionovela, que tinha muitos mais antigos, e aí isso tudo foi se transformando e foi virando um mercado, na verdade. Então, como não tinham muitos atores, é possível que isso que você falou pudesse acontecer. Pode ser, não tenho essa informação correta, mas pode ser. E hoje nós temos aí vários estúdios, e até gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, né, como instrutor, como professor de dublagem. O próprio Rafael Rossato, que foi um dos entrevistados aqui no quadro, ele disse: olha, o Cláudio Galvão foi o meu professor. E hoje você tem essa oportunidade de treinar, né, e colocar profissionais de qualidade no mercado. Como que é essa sensação para você de dividir o seu talento e saber que a dublagem brasileira tem melhorado a cada dia e você tem contribuído com isso? Na verdade, isso é uma das coisas que eu venho fazendo há muitos anos, né? Venho me acompanhando com a minha carreira. Eu nunca deixei minha carreira de lado para ser professor, mas eu nunca deixei de professor mesmo com minha carreira como ator, paralelamente. Isso me dá muito prazer. Eu acho que a gente precisa, para você dar aula, você precisa gostar e você nascer para aquilo, talvez. Eu acho que eu não me vejo em nenhum momento não dando aula, porque eu, de fato, é um dos maiores prazeres que eu tenho, é conseguir fazer com que as pessoas entendam o caminho, entendam como deve fazer, tirar todas as dúvidas para elas se sentirem muito seguras. E eu acho que quando elas começam a se sentir seguras, começam a apresentar o trabalho delas, elas ficam tão felizes e começam a trabalhar, aí é uma felicidade que se divide comigo
automaticamente. Então, assim, eu me realimento diariamente dos alunos, assim, eu percebo... Porque a dublagem, toda profissão tem isso, mas a dublagem, ela tem uma coisa do sonho, né, da pessoa. A pessoa alimenta um sonho que é muito bonito, né, de ser dublador e tal, uma coisa que toca num ponto de sonho muito das pessoas. E eu acho que a gente não pode deixar não pode esquecer nunca disso, que um sonho da pessoa é uma coisa muito importante. E a gente é uma coisa muito séria. Então, assim, a minha escola, aqui no Galvão Studios, a gente agora não está tendo aula presencial, a gente, na época da pandemia, a gente parou e não voltou até hoje, porque o online se transformou numa coisa gigantesca e funcionou muito bem. As pessoas fazem aula das suas próprias casas hoje em dia, com seus computadores. Não precisa ter um grande equipamento para aula, tá? E se você for trabalhar no futuro profissionalmente, você precisa ter um equipamento profissional. Mas para as aulas, você não precisa ter. Então, você tem um computador, um fone de ouvido desse de celular mesmo na sua casa e tem uma boa internet, você consegue fazer aula de onde você quiser. Então, isso foi um crescimento e ampliou um mercado para as pessoas que moravam fora dos grandes centros, Rio e São Paulo, que não existia antigamente. Então, como isso aconteceu e se desenvolveu, então hoje a gente tem alunos de todo lugar do Brasil e até fora do Brasil. Tem alunos aqui que moram em Jerusalém, tem alunos que moram nos Estados Unidos, gente que mora em todas as regiões do Brasil, enfim. Então, a gente acabou percebendo que, caramba, quando acabar a pandemia, vamos acabar? É impossível. A coisa se transformou de fato em uma nova realidade. Então a gente está totalmente online. Eu, particularmente, também como dublador, eu só estou trabalhando aqui do meu próprio estúdio remotamente, porque eu tenho o meu estúdio aqui, então eu trabalho daqui remotamente para os outros estúdios onde eu dublo. Eu não estou indo no lugar. Então o remoto foi uma coisa que veio assim por uma necessidade de ter dublar, porque a gente não podia ir para os estúdios no começo da pandemia, e não podia parar de dublar. Então se criou um sistema online, como a gente está fazendo aqui, né, mais ou menos parecido. Só que a gente está gravando em alta qualidade de áudio para os filmes. Chama de Session Link, é um site que você entra e você se loga junto com o diretor, onde ele estiver, com o operador que está gravando a voz no estúdio ou na casa dele, se ele estiver na casa dele, e o dublador também no estúdio dele ou no home studio dele, né? Mas aí tem que ter uma qualidade profissional de fato. Então, assim, a gente começou essa questão eu comecei a dar aula, lógico, presencialmente, há muitos anos atrás, e eu comecei a criar uma maneira de ensinar de acordo com as minhas dificuldades. Eu fui percebendo que o acertar, o tentar, errar e acertar, tentar, aquilo ali você gastava muito tempo. E aí eu fui subdividindo em etapas, onde a gente trabalha um sistema aqui no Galvão Studio, chama de 4 etapas, porque você precisa ver, depois você vai fazer marcações, depois você ensaia, depois você grava. Então a gente compartimenta bem na cabeça do aluno, inicialmente, em etapas muito técnicas. E então ele se adestra tecnicamente naquilo, é como andar de bicicleta, aprende a pedalar, depois você não vai mais pensar em pedalar, porque você já está natural no seu corpo. Então eu senti essa necessidade. Como eu não tive esse ensinamento, eu gastei muito tempo tentando, errando, tentando, acertando, errando, acertando. E aí eu falei, como é que eu posso fazer com que as pessoas, né, possam aprender de fato, fazendo um caminho muito técnico e assim, fácil de entender e praticar, e que aquilo fosse ajudar no crescimento dos alunos, e deu super certo, tem dado muito certo. As pessoas têm aprendido de fato, claro que aqueles que têm mais talento aprendem mais rápido, os que menos talento vão aprender, mas isso em qualquer profissão, né? Então, assim, a questão das aulas foram uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de dar aula, e fui desenvolvendo um método de acordo com as minhas dificuldades para facilitar para os alunos, e eu acho que está dando super certo hoje em dia. E hoje também você tem o trabalho do Desfoque, né? Podcast, que tem compartilhado aí a experiência de outros dubladores com o pessoal através, podemos dizer, das redes sociais, né? Do YouTube, o pessoal consegue acompanhar também no Instagram. Uhum. Como que veio assim, o podcast para a sua vida, essa nova tecnologia ser incluída dentro da sua profissão, que hoje você consegue atingir pessoas do mundo inteiro, assim como o seu curso, hoje tendo esse bate-papo, né? É claro, Não, eu acho, assim, o Desfoque, na verdade, ele começou desde o ano passado, tem mais de um ano que eu comecei a ter essa ideia de fazer um podcast. Eu via canais de entrevista, inclusive já fui muito a canais de entrevista, e
Mas como tinham muitos canais que faziam essas entrevistas, eu falei assim, caramba, acho que não sei se eu vou saber fazer isso como esses canais estão fazendo, porque já tem muita gente fazendo, então eu vou ficar na minha. Quando eu comecei a ouvir podcast, começou a vir esse sistema do videocast, né, que é o mesacast que chamam, né, que é aquela mesona, pessoas batendo um papo super descontraído e falando sobre as vidas, eu comecei a achar interessante, porque não era exatamente uma entrevista, mas ao mesmo tempo você tem como falar profundamente sobre várias coisas daquele profissional que as pessoas já gostam e começam a compreender melhor ele de uma forma mais descontraída. E aí eu falei, caramba, isso vai ser muito legal, porque eu vou conseguir conversar com vários colegas, a gente eterniza essas pessoas de verdade, porque uma vez que está no YouTube, está no canal, as pessoas vão poder ver isso aí para sempre. Então, assim, e acho que o que falta muito pra gente, principalmente na questão da arte, é a memória, né? Às vezes a gente tem grandes artistas que vão, eles vão embora e cadê? Ninguém sabe mais nada. Pô, só ouve falar. Então eu achei que esse tipo de projeto seria uma maneira de eu conseguir trazer pessoas talentosas que eu admiro, colegas, pessoas bacanas e que eu gosto de mostrar mais o que elas fazem, além daquele... Por isso o nome do desfoque, né? Porque a ideia do desfoque é justamente pegar a principal função daquele artista e depois desfocar e ir para coisas em volta. Então a gente vê artistas que falam sobre coisas que eles fazem que as pessoas geralmente não sabem porque pensam que ele é apenas um dublador. Então é uma forma também de falar sobre esse ambiente que está ali em volta do artista. Então isso é uma coisa que tem sido muito bacana, eu tenho tido muito prazer. A gente começou agora, tem um mês e meio, a gente está no 7º episódio, hoje, daqui a pouco, 8 horas da noite, a gente tem aqui um ao vivo com a Gabi Porto, que é uma cantora sensacional. E aí, enfim, então assim, está sendo muito bacana. É um projeto que eu estudei, vi tudo que era necessário tecnicamente para ter, o que precisava de cenário, de câmeras, de equipamento técnico, e chamei profissionais que pudessem me auxiliar nessa parte técnica de fora e tal, de web designers e tal. E falei, vamos embora, vamos fazer. E a gente tô esperando as coisas acontecerem, assim, tá? As pessoas estão gostando, isso é o que importa, tá indo muito bem. E o pessoal, quando soube que íamos fazer a entrevista contigo, falou, que é assim, para algumas pessoas o Cláudio Galvão é o Megamente, para outras ele é o Capitão, para outras até achei engraçado que ele dizia assim, mas ele fez o Nemo, né? Ele não é a tartaruga? Eu não lembro o nome dela, mas ele fala, vai na boa e tal, e aí eu falei, para você ver, ficou marcado como a tartaruga. E aí o pessoal mandou algumas perguntas aqui. Uma delas foi o seguinte: qual foi o personagem que você teve mais carinho em fazer assim e que você disse, não, é o meu boneco, espero fazer ele pra vida inteira? É muito difícil essa pergunta, cara, porque toda vez que eu vou fazer alguma coisa, qualquer que seja, aquele momento ali é o mais importante. Mas assim, então se a gente for fazer essa pergunta pensando no lado da projeção da personagem, a personagem ser mais famosa e mais conhecida, não posso deixar de dizer que é o Pato Donald, né? Que o Pato Donald é um clássico aí, né? Então assim, eu já faço o Pato Donald aqui no Brasil há muitos anos. E eu acho que talvez esse seja o personagem mais antigo e fixo que eu faça, que ele permanece até hoje e continua tendo sempre trabalho, sempre séries novas, e eles nunca param, né? A Disney, ela tem essa inteligência de fazer com que o produto deles gire, sem parar. Então, o Pato Donald, há muitos anos, eu nunca parei de fazer. Então, por esse lado, eu acho que a gente não pode deixar de falar que o Pato Donald seria um grau de importância o maior. E o interessante também é as personalidades dos personagens que você emprestou a voz no cinema, né? O Pato Donald, aí você tem o Megamente, que é aquele vilão, mas ele recebe todo o crédito, vamos dizer assim, no filme, é desenvolvido na história dele. Aí no Carros, você tem uma perua, que é mais tranquila, é mais uma vibe tranquila na dela. Aí nós temos o Crush também no Procurando Nemo. Como que foi o trabalho assim para você de ter essa mudança de personalidades adaptando cada personagem? A gente na dublagem tem um trabalho que é bastante diferente.
ele é um trabalho como ator, tá? Para ser dublador, isso também é uma coisa para as pessoas entenderem, que você não pode ser dublador se você não for um ator profissional. Você precisa ter um registro profissional como ator. Você tem que ter feito uma escola de teatro profissionalizante, você tem que ter tido uma bagagem como ator. Senão você não consegue dublar. Então, o trabalho do dublador é um trabalho de ator, em excelência. Mas você faz o seu trabalho de ator e você empresta o seu trabalho de ator para um trabalho que já veio feito, pronto, que você só precisa passar para nosso idioma, na nossa forma de falar. Então é um trabalho totalmente de adaptação. Então, todos os trabalhos que eu faço, eles têm uma determinada dificuldade. Se você for falar na dificuldade de dicção, por exemplo, o Donald é o mais difícil, porque ele tem uma voz que, né? Então, não é fácil você conseguir falar com esse tipo de sonoridade e as palavras serem compreendidas. Por exemplo, o Megamente, ele já tinha uma dificuldade que ele tinha uma variação muito grande de personalidade. Ele estava muito histriônico, daqui a pouco ele estava mais calmo, daqui a pouco ele voltava. Então ele saltava muito rapidamente entre tipos de personalidades, assim, né? Ele se transformava, né? Ele mexe no relógio, se transforma numa, né? Se transforma no outra. Então ele teve essa dificuldade de muita troca rápida e você precisa entender isso muito rápido na dublagem e executar. Então ele teve essa dificuldade. O Crush, ele tem uma coisa de ter sido até uma certa facilidade, porque eu sou carioca e a gente definiu ali que ele seria um surfista. E o surfista, e aí, esguisco, olha a parada aí. Eu fui um pouco em cima da voz do original, mas fui muito dentro da imagem, aquela tartaruga lenta, sem problema, tranquila, relaxada. Aquilo é um cara da praia, um surfista. Então eu fui juntando, né, esse surfista que eu já tenho muito contato no Rio de Janeiro, moro aqui, amigos que eu conheço que falam parecido com isso, fui fazendo uma mescla e fui pegando coisas e tal, e aí foi se criando aquela coisa ali. Mas tudo é sempre baseado muito no original. O original te dá muito, né? Você vê o original, a criação inicial já está feita. Você pode fazer uma mudança de voz, eventualmente? Pode. Mas eu, particularmente, utilizo muito o original, e aí adapto esse original e põe um pouquinho da nossa brasilidade, assim, mas eu sempre me baseio muito no original. E dentro dessa adaptação que você citou, em algum momento você já sabia assim, olha, vou fazer tal personagem, aí no caminho do estúdio ou na semana que você sabia que ia fazer a gravação, você acabou adaptando de algo do seu cotidiano, ou como você falou, dos surfistas, e alguém pegou essa referência e disse, peraí, Cláudio, essa fala aí é minha, por que você colocou esse meu jeito, você acabou adaptando no personagem? Já aconteceu isso? Não, nunca aconteceu, mas eu já percebi internamente que eu utilizei uma coisa que era um cara que eu via muito falando de um jeito, e eu peguei uma frasezinha do tipo que ele falava e coloquei. Se ele viu, eu não sei, mas se ele viu, com certeza ele sacou que era ele. E uma das mas nunca também, ninguém me falou. E uma das perguntas que mandaram aqui também, em quais momentos da sua vida você já incorporou ou interpretou o personagem fora dos estúdios? Tipo, algum problema, você diz, relaxa, só sorri e acene. Isso acontece muito, né? Ainda mais quando você tem um contato, hoje em dia, cada vez maior, né, com o público, né, as redes sociais e tal, você encontra na rua, e aí volta e meia, alguém encontra alguém, e aí, rapaz, muito bem, rapazes, preparar para o plano. Eu brinco, falo com as pessoas na rua, como o Pinguim, a criança, eu brinco muito, tô num mercado, assim, numa fila, quando eu vejo uma criancinha pequena, sai de costa pra mim, eu faço barulho do pato, a criança fica procurando, aí eu brinco com a criança, você viu o pato também? Poxa, eu vi também o Pato Donald, né? Aí começa a conversar, eu brinco direto com essas vozes, assim, utilizo ela no dia a dia, assim, direto. O pessoal até tava dizendo assim, será que quando ele vai comprar mel, ele faz a voz do ursinho Pooh, né? A voz do Pooh, né? Me dê um pouquinho de mel, minha barriguinha está roncando. E a pergunta também que fizeram aqui é o que as redes sociais ajudou no trabalho da dublagem. Hoje vocês veem o trabalho mais popular ou essa proximidade, até mesmo de serem convidados para eventos? Assim, eu acho que sim, ajudou sim. Eu acho que assim, antigamente a gente tinha até uma frase que a gente falava, né? Bem-vindo, quando você era dublador, bem-vindo ao anonimato. Porque, de fato, como a gente não tinha redes sociais, ninguém sabia quem era a gente andava na rua tranquilamente. Eu tinha um pouco disso porque eu fazia televisão, então as pessoas me reconheciam de novela, alguma coisa assim. Mas como dublador, eu nunca fui reconhecido. Depois, com o advento
das redes sociais e tal, isso tudo se transformou numa onda muito grande, e as pessoas hoje me reconhecem várias vezes, até mais do que uma novela que eu esteja fazendo. Eu estou fazendo Pantanal agora, uma novela da TV Globo. Tá no começo ainda e tal, mas assim, as pessoas às vezes me reconhecem na novela, mas muita gente me para e fala, você não é o dublador, sabe? Então isso virou realmente uma coisa muito grande. Eu acho que para um artista, né, se a gente for falar que não é bom, eu pelo menos acho muito bom, porque se você, principalmente o público de dublagem, é um público muito legal, porque ele te admira pela tua voz, então ele te admira pelo que você faz, pelo seu trabalho que você faz de colocar aquela voz. Então, é um público muito verdadeiro, entendeu? Ele não está preocupado se você está com aquela imagem determinada, se você estava num filme assim, se era a sua cara que estava lá. Não. Então, ele ouve a sua voz e ele acha legal ver aquela voz naquele personagem. Então, eu acho que o público da dublagem é um público muito específico que eu tenho muito carinho, porque eles te acompanham de verdade e pelo que você é, mais do que qualquer outro trabalho que você faça. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite e também quero agradecer o Rafael Rossato pela indicação. Ele que participou aqui, fez algumas imitações, fez a dublagem, na verdade, né? O pessoal, até eu gostaria que você respondesse sobre isso. Vocês da dublagem acham ruim quando alguém diz assim, vocês fazem imitações, né? Como é que vocês... Não, eu não acho ruim, mas eu explico pra pessoa que é diferente. Não acho ruim não, porque assim, achar ruim é uma bobagem, né, cara? Quem é que é obrigado a saber como se falar tecnicamente do trabalho é quem trabalha. O público não tem que saber falar o termo técnico, tem que falar, imita aí aquela voz. Tá bom, eu falo, não vou imitar não, eu vou dublar, porque quem faz a voz sou eu. Aí a pessoa, é verdade e tal. Mas não acho problema isso, é o normal, natural, né? Cada um no seu quadrado. O público não tem a menor obrigação de saber termo técnico, tem que chamar do jeito que ele quiser sim, tem que abordar, tem que perguntar. É para isso que a gente faz. Quem está fazendo isso aqui tem que entender que a gente faz para os outros, não faz para a gente. Quer fazer alguma coisa para você, fica dentro de casa, no quadradinho, e não faz nada disso. Né? Quero agradecer o Rafael, né, pela indicação do professor dele, assim como ele me falou. E aqui a produção da TV Araripe, do programa Totalmente Versátil, pediram bastante, dizendo, olha, por favor, peço para ele gravar uma mensagem, assistam a TV Araripe, programa Totalmente Versátil, com algum personagem, só que aí eu vou deixar para você escolher o personagem, fazer essa dublagem aí, dando esse recado para os telespectadores da TV Araripe, do programa Totalmente Versátil. Muito bem, rapazes, preparar para o plano. O negócio é o seguinte, assistam na TV Araripe o programa Totalmente Versátil. Ele é demais, hein? É isso aí, pessoal. Cláudio Galvão. Cláudio, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Faça suas considerações finais. Eu que agradeço, viu? Acho ótimo esse tipo de programa que vocês procuram mostrar, né, o trabalho da gente, falar um pouco mais sobre a gente. Acho sempre isso muito válido, a gente usar o tempo para as pessoas conhecerem melhor a gente, e eu que agradeço fazer parte aí. Um beijo grande também para o Rafael, que é um querido amigo, meu pupilo, conheci garoto e agora está aí brilhando, arrasando aí, fazendo milhões de personagens. Eu só tenho orgulho quando eu vejo ele trabalhando, adoro demais, tá bom? E pedir pro pessoal, né, seguir os perfis Cláudio Galvão, também o Galvão Studios. Isso, a gente tem o Galvão Studios, né, no Instagram, Galvão Studios, que é mais direcionado para o nosso trabalho aqui, de dentro das aulas de dublagem, no trabalho de dublagem especificamente. Tem o meu perfil, que aí já mistura um pouco com o meu trabalho como ator fora, meu trabalho em televisão, em teatro, que é o Cláudio Galvão. E aí, se a pessoa quiser conhecer melhor o podcast, aí é Desfoque Podcast, é o meu canal no YouTube. A gente também tem o mesmo nome no Instagram, Desfoque Podcast. É isso aí, pessoal. Essa foi a entrevista com Cláudio Galvão, grande dublador, que com certeza fez parte da sua infância, da sua adolescência e também da sua experiência aí acompanhando o trabalho dele. E esse é o quadro Redes Sociais do programa Totalmente Versátil da TV Araripe.